Olá, galera, bom dia para todo mundo e um excelente final de semana. Que Deus nos abençoe. Pessoal, eu costumo falar em algumas reflexões que eu posto aí nas redes sociais, que quando a gente vive, quando passa por muitas coisas, como eu já passei, vivendo a história de muitas formas, sem passar, logicamente, graças a Deus, sem participar de conflitos, de ir para... Não, mas assim, você vivendo as histórias, vendo ao longo do tempo, tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que você vivencia durante muito tempo em relação à guerra, assim, então você entende que muitas coisas que você vê, não é necessário que um país, que você tenha um grande exército, é necessário que você tenha comandantes e estrategistas, que é o que está acontecendo hoje no Irã em relação a essa guerra que foi criada pelo Donald Trump e pelo Benjamin Netanyahu. Pessoal, o Irã, no início, eles espalharam, era público e notório, todo mundo achava isso, que os mísseis mais potentes do Irã só chegavam a 2.000 quilômetros, mais nada. Então, baseado nisso, entendeu? O Donald Trump, ao invés de ter mandado ser investigado, ele mandou muitos espiões investigarem que o Irã estava construindo bombas e não estava, eles provaram que não estava, mas agora já falaram que vão fabricar bomba atômica sim, vão fazer armas nucleares sim, e pronto, entendeu? O Donald Trump retirou as sanções ao petróleo iraniano, só que, sabe qual foi a resposta principalmente do comandante das Forças Armadas por Donald Trump? Aquele gesto que nós fazemos muito no Brasil, usando o dedo mínimo para as pessoas, entendeu? Ele usou aquele tipo assim, vai se lascar, eu não quero saber, não quero as suas sanções aqui, é o que menos importa. Ele já vende os combustíveis dele para a China e para a Rússia. As sanções impostas ao petróleo iraniano tem mais de 20 anos, então eles não estão nem aí. Eles vendem, não podem usar o petrodólar, mas eles usam outras moedas, como a moeda chinesa, a moeda russa, agora tem os BRICS. Então eles estão vendendo na boa, não precisam disso. Então ele deu, entendeu, uma banana, que foi outra coisa, para o Donald Trump. Então assim, o Donald Trump, ele não vai falar que está se rendendo. Jamais ele vai assumir isso. Mas o chefe do exército dele, o chefe das Forças Armadas, já pediu demissão, porque a esposa do cara morreu, ele viu que essa guerra aí não tem sentido, e ele falou que essa guerra não foi criada. Quem criou foi o Trump que se vira, então ele saiu. E o Trump já está vindo de Londres, ele espalhou para todo mundo aí, nos noticiários da grande mídia, que ele estava mandando para o Estreito de Hormuz 5.500 fuzileiros navais americanos, chamados Mariner. Ele, pelo que saiu hoje, de madrugada eu andei vendo as coisas aí, ele já desistiu, não vai mais mandar. Olha, nos anos 80, o Iraque, na guerra do Iraque contra o Irã, eles perderam 50 mil soldados em mais ou menos 20 dias. Exatamente nesse lugar onde o Donald Trump estava mandando esses 5.500 fuzileiros. Esse lugar, a ilha onde ele falou que dali ele quer liberar o Estreito de Hormuz, para chegar nesse lugar, ali é cercado por montanhas enormes, e ali em cima, ninguém chega naquele lugar sem que sejam atacados por quem está lá em cima, e se não por terra, é quase impossível que eles sejam atacados, só se for pelo ar e tal. Mas como já ficou provado também que eles já têm uma defesa antiaérea enorme, porque conseguiram derrubar os aviões invisíveis, né? Imagina o resto. Então assim, pessoal, o Trump, visto isso, ele desistiu. Ele não vai assumir isso em público, não vai, mas ele desistiu. Então assim, só que o Irã não vai aceitar a rendição dele. Aquele cara que está lá hoje, que é o primeiro-ministro, é o líder iraniano, não sei como é que eles chamam, eu acho que é primeiro-ministro, enfim, o cara é o líder deles. Aquele cara presenciou a morte da família dele, ele ainda foi atingido. Mulher, a esposa dele, filho, enfim, a família dele foi dizimada por aquela explosão mandada pelos Estados Unidos, vinda de Israel, entendeu? Ele não vai deixar barato, ele já falou que ele vai vingar a família dele, não tenho dúvida disso. Israel já escondeu Benjamin Netanyahu, ou ele morreu, ou está ferido, ou então escondendo o cara, que ele só aparece, quando aparece ele aí, imagens feitas pela IA. Então, pessoal, esses caras, eles estão ali há 5.000 anos. Eu faço uma comparação, para você ter uma ideia, duas comparações bem diferentes, para ficar mais simples
para a gente entender melhor, a gente hoje no Brasil tem um time de futebol Mirassol, é um time aí considerado time pequeno, um time muito jovem, que ele tá dando trabalho para muitos times grandes aí o tempo todo. Não foi assim um fogo de palha. Então nós temos que entender que o comandante deles lá, o técnico deles é um cara bem estrategista, sabe, ele não tem as maiores estrelas do futebol, mas o time dele ali bem montado está dando trabalho. No Iraque não é diferente. O chefe do exército ali, o chefe das Forças Armadas dele hoje, é um cara que nos anos 70, ele invadiu a embaixada americana no Irã, ele invadiu, sequestrou o embaixador com a família toda, todo mundo que estava ali. Agora, tinha alguns funcionários negros ali, sabe o que eles fizeram? Falaram com os negros: vão embora, vocês já sofreram demais na mão dessas desgraças, então vocês podem ir embora, agora o resto aqui não. Foi isso que eles fizeram. Agora, outra comparação que eu faço é a mesma coisa. Você tem um vizinho do seu lado ali, um vizinho seu, que ele tem ali os filhos dele não saem na rua, só sai de casa para a escola, da escola para casa, só sai se for com o pai, com a mãe, não fica na rua brincando com os outros adolescentes ali, e uma pessoa simplesmente acha ruim, chega ali, quebra o portão do cara, fala com os filhos dele: não, vem para a rua, vai brincar com os outros aí. O menino, o adolescente vai falar: não, aqui na minha casa quem manda é meu pai. Meu pai não quer que eu vá, eu não vou fazer isso, não vou desobedecer meu pai, não vou e acabou. É a mesma coisa, entendeu? O regime iraniano tem 5.000 anos. Quando eles mataram lá o Ayatollah, o líder deles, político e religioso, eles foram para a rua em massa para protestar contra isso. As mulheres lá, elas estudam, eles investem no estudo das mulheres. Os maiores cientistas iranianos são mulheres, eu já falei isso aqui. Nos Estados Unidos é o contrário, é um país totalmente machista, eles não estão nem aí para a mulher. Eles ficam falando da ditadura iraniana, do regime iraniano, eles ficam babando o ovo de 7 ditaduras que tem em torno do Irã ali. São 7 ditaduras. A um dos filhos do Bozo, o Bananinha, o Rachadinha, estavam lá babando o ovo dos sheiks, dos príncipes, enfim. Como um deles mesmo disse: nós estamos aqui no estábulo do príncipe, não sei o que lá babando o ovo do cavalo, dos cavalos do cara. É isso que eles fazem, esses lacaios, esses canalhas, esses semestre-direita brasileiros, ficam pedindo que ataquem o Brasil. Agora, o Donald Trump, ele achou que o Irã ia ser igual a Venezuela. Não é. Só que é o seguinte, ele já está abrindo de lona lá, já está correndo com o rabo entre as pernas, mas ele já achou agora outra vítima para ele, que é o presidente da Colômbia. Já está querendo associar o cara ao crime organizado, ao narcotráfico, não sei o que lá, ao terrorismo, e já isso ficou bem claro que não. O cara nunca se envolveu com isso, bem pelo contrário. Mas como agora ele teve a maioria no Congresso Nacional, e tem eleições, eu acho que esse ano lá também, e o candidato dele é o primeiro nas pesquisas, eles não querem que um cara de esquerda assuma o governo. Mas o que ele tem a ver? O que ele tem a ver com a casa dos outros? Só que é o seguinte: ele recebeu o presidente da Colômbia lá, não tem nem um mês, ficou babando o ovo do cara, depois mandou um cartão pro cara, falando que ele é um grande homem, que gostou muito dele. Aí agora fica querendo associar o cara ao crime organizado, ao terrorismo. Ele é covarde, entendeu? O que eles querem é o que tem naqueles lugares. Eles querem comandar a América Latina, como eles já falaram que a América Latina é o quintal da casa deles. Aquele chefe dele lá, aquele vice-presidente, aquele chefe de guerra dele lá, o ministro da guerra, ele deixou bem claro que o quintal da casa, que nós aqui somos o quintal da casa deles. Eles pensam assim, não duvidem disso. E, infelizmente, no Brasil, tem os lacaios, tem os baba-ovo que estão fazendo isso. Agora querem colocar no colo do presidente Lula o aumento do combustível. Sabe o que aconteceu ontem na Bahia? O presidente Lula deixou bem claro que ele vai comprar a refinaria que o Bozo deu, que ele trocou por joias, entendeu? Num valor... metade do valor que foi gasto para reformar a refinaria foi o valor que ele passou para esse grupo, que ele pegou a joia, esse grupo árabe, que ele negociou com os caras, com os ditadores, que eles agora falam de ditadura. Eles deram a refinaria para os caras. Hoje o Brasil paga aluguel do todo equipamento que tem ali da usina para poder usar os oleodutos, o gasoduto, enfim. Só que o presidente Lula vai gastar mais de R$1 trilhão e vai recomprar a usina, vai comprar de volta a refinadora, aliás, para que não aconteça o que está acontecendo agora. A BR Distribuidora também, só que ele não falou em comprar a BR Distribuidora, falou ali, pelo que ele deixou ali no ar, que ele vai criar, vão
criar uma outra distribuidora de combustíveis, entendeu? Para que não aconteça o que está acontecendo. A Petrobras, ela aumentou há 3 dias atrás, 36 centavos no valor do combustível que sai ali da Petrobras para as refinarias. No entanto, o óleo diesel aqui onde eu moro estava R$ 5,99, R$ 6. Suponhamos que aumentou 40 centavos, então ia para 6,40, está quase 8, tem lugar que está mais de 8. Então é especulação, sabe por quê? Porque a distribuidora não é brasileira. Eles vendem o combustível do jeito que está lá. Lá nos Estados Unidos está R$ 120 o barril, eles vão vender aqui do mesmo jeito, vão fazer a mesma proporção, e quem pena com isso são os caminhoneiros. E de contrapeso vamos nós também, a população toda, que tudo que nós consumimos, quase tudo que nós consumimos, é transportado através de caminhões. Então ficam falando que os caminhoneiros vão fazer greve. Vão não, eles não vão fazer greve. Eles sabem o que está acontecendo. Agora, que o governo está se virando, fazendo o que pode para amenizar o problema deles, está, e eles veem isso, que eles não são loucos. Os caminhoneiros já sofreram muito no governo do Bozo, quando eles fizeram aquela palhaçada toda, mandada pelo Bozo, para depois ser chamado de doido. Ele chamou os caras que ele incentivou para ficar em volta dos quartéis, depois falaram que era um bando de doido, um bando de maluco, que estava ali, não sei por quê. Foi a mesma coisa que ele fez com os caminhoneiros, mandou os caras fazer aqueles piquetes fechados e tal, depois os caras levaram prejuízo. Tem caminhoneiros que tinham 2, 3 caminhões, perderam 1, 2 caminhões, levaram prejuízo do caramba, e eles sabem disso, não vão fazer uma coisa dessa. Lógico, eles vão ali fazer o que puderem, vão conversar com o governo, vão fazer para que amenize o problema deles. Agora tem que ter a colaboração dos governadores, que a maioria não está nem aí, quer que se dane. Então, caminhoneiros, vocês entendam uma coisa, o preço do combustível subiu, está alto da maneira que está, diferente do que estava há 2 meses atrás, há 1 mês atrás. Não é culpa do governo federal, tem culpa também dos governadores, porque eles não querem tirar nem diminuir o ICMS, como o governo pediu. O governo está dando incentivo aos caminhoneiros para amenizar o problema deles. Agora, os governadores, que daqui a pouco vão pedir voto a vocês, caminhoneiros, eles vão pedir o voto de vocês, e eles não estão nem aí, eles não querem fazer a parte deles. Querem que vocês se danem, para que a culpa caia no colo do presidente Lula, no governo federal, que não é verdade. Entendeu? E eu sei que vocês sabem disso, porque eu vejo nas redes sociais aí, muitos caminhoneiros falando aquilo que eles viveram e deixando bem claro que eles entendem o que está acontecendo. Eles põem os caminhoneiros como se fossem um bocado de idiotas, e não são. São pessoas que estão na estrada aí há 40, 50 anos. Tem caminhoneiro aí que está na estrada aí há mais de 40 anos, entendeu? Os caras já passaram por tanta coisa, e eles sabem que hoje no Brasil as estradas estão melhorando, ainda tem muito lugar ruim, ainda precisa, muita coisa precisa, mas eles sabem que o governo federal pode fazer e está fazendo agora, que tem que ter também a colaboração dos governos do estado, que a maioria é bolsonarista. Mas esse ano, em outubro, pessoal, tem eleições, vamos varrer essa coisa maldita para a lixeira da política brasileira. É o que eu peço a vocês. E peço também que vocês continuem assistindo os meus vídeos até o final. Dê o seu joinha, curta, compartilhe, entendeu? Faça os seus comentários, sim, que ninguém é dono da verdade, mas me ajudem para que, sabe-se lá, né, daqui, se vocês puderem, me sigam, passe para que pessoas me sigam, para que o TikTok me veja diferente, porque é complicado. Além do boicote que tem, que está havendo com os algoritmos, vindo dos algoritmos, ainda tem aí o TikTok, esses outros aí, que para monetizar a gente é muito complicado, mas assim, com a ajuda de vocês nós vamos chegando lá. Mas enquanto isso não chega, eu vou continuar aqui, vou continuar passando vocês as coisas do meu jeito, da maneira que eu vejo, do jeito que eu penso, mas eu não sou dono da verdade. Curtam, compartilhem, comentem, dê as suas opiniões. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos um excelente final de semana.